Oi, pessoal. Na videoaula de hoje, a gente vai falar sobre o teorema do valor médio, alguns exemplos de aplicação desse teorema, e aí a gente vai ver a regra de L'Hopital, que ela dá uma nova ferramenta para calcular limites, né? E mais exemplos. Então, vamos lá. Vamos começar falando do teorema do valor médio, certo? Às vezes é abreviado como TVM. Bom, então TVM. Esse teorema é um teorema muito importante. A importância dele é mais teórica e a gente vai ver algumas aplicações desse teorema. Seja f de x uma função diferenciável no intervalo aberto AB e contínua no intervalo fechado. Então, vai existir um ponto entre A e B, onde a derivada de f nesse ponto vai ser igual à variação média da função. Tá ok? Então, isso aqui é a taxa de variação média da função, porque é o valor no começo, o valor no final, dividido por b menos a. E ele está dizendo que a derivada em algum ponto C, ele não diz que ponto é esse, ele só diz que existe esse ponto, vai ser exatamente igual à taxa de variação média. Vamos pensar na função f como sendo a posição de um objeto que se desloca em movimento retilíneo entre os pontos f de A e f de B, e x vai ser o tempo. Então, aí f de B menos f de A sobre B menos A seria a velocidade média desse objeto. Então, você quer se deslocar entre os pontos f de A e f de B em um tempo b menos A, você vai ter que manter sua velocidade em torno dessa velocidade média. Se você em algum momento passou da velocidade média, você teria que reduzir sua velocidade a uma velocidade menor do que a velocidade média para compensar essa aceleração que você teve. E aí, como você estava maior do que a velocidade média e reduziu para menor do que a velocidade média, então você teve que passar em algum momento C pela sua velocidade instantânea, sendo exatamente igual à velocidade média. Da mesma forma, se você estava abaixo, você vai ter que acelerar e passar acima da velocidade média para compensar. Então, em algum momento, sua velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média também. Ou seja, f' de c igual à velocidade média. Então, essa é uma forma cinemática de interpretar o teorema, tá bom? Agora, mais útil para a gente aqui vai ser uma interpretação geométrica. Então, a demonstração vai se basear na seguinte ideia. Vamos pegar o gráfico de uma função aqui. Essa função ela tem o domínio entre de A até B. Ela tem alguma forma, né? O gráfico começa em A, termina em B. Aqui é Y, aqui é X. Aqui é o gráfico de f de x. Tudo bem. Se eu pegar a reta secante
começa aqui nesse ponto inicial do gráfico e termina nesse ponto final, então a reta secante aqui, vou pegar outra cor. O que acontece aqui? Bom, se eu considerar uma nova função g de x igual a f de x menos essa reta, que eu vou chamar aqui de r de x, então essa reta secante eu vou chamar de r de x. Então, considerando essa função f de x menos r de x, o que acontece? G de A é igual a G de B, que é igual a 0. Tá certo? Porque em A e em x igual a e x igual a B, a reta e o gráfico se intersectam. Ok? Tudo bem. E o que isso tem de bom para a gente? É porque aqui a gente fica em condições de aplicar o teorema de Rolle, que a gente viu na aula anterior. Então, olha só. Deixa eu recuperar aqui que a equação da reta R, se você usar os dois pontos pelos quais ela passa, né, que é o ponto A, F de A, B, F de B, né, se você usar esses dois pontos, você vai ver que R de x é igual a de B menos F de A sobre B menos A vezes x menos A mais F de A. Tá bom? Então, a equação dessa reta é assim, e aí a gente fica com... Quando a gente deriva g' de x, a gente tem que isso vai ser a derivada de f menos a derivada de r. A derivada de f a gente não sabe, uma expressão para ela, certo? Mas a derivada de r vai ser, então aqui, essa parte aqui é constante, aqui você tem, bom, aqui é f de a, tá bom? Nessa parte aqui, é f de a aqui, certo? A equação da reta r de x fica assim, e aqui, então a gente fica com isso aqui, esse coeficiente aqui é constante, então ele sai da derivada, a derivada dessa parte aqui é 1, então a gente fica só com f de b menos f de a sobre b menos a. Então, essa parte aqui é a derivada de r. Agora, pelo teorema de Rolle, existe um ponto C onde a derivada de g vai ser 0. Isso porque g de A é igual a g de B, tá bom? Então, existe C onde g' de C é igual a 0. Tá bom? Então, ou seja, quando eu substituo C aqui, eu fico com g' de C, f' de C, menos essa parte aqui, que é justamente a velocidade, a
variação média da função, né, nesse intervalo. Então, como G' de C é 0, F' de C vai ser igual a essa parte aqui. Tá bom? Então, isso termina a demonstração do teorema. O teorema do valor médio é muito usado para fazer estimativas. Então, vamos fazer um exemplo de como a gente pode usar esse teorema para fazer estimativas. Esse é o exercício 2.6.9 do livro de cálculo 1, que a gente está usando como referência, né? Aquele material que está no site do Pend. Então, mostrar que raiz de x é menor do que 1 mais x sobre 2, se x for maior do que 0, claro, porque a gente não tira raiz de número negativo, certo? Nesse curso. Ok, então a gente tem que mostrar que essa desigualdade é sempre verdadeira. Vamos resolver. Primeiro, nota aqui, se x for menor do que 1, já é verdadeiro, é imediato, certo? Por quê? Porque se x é menor do que 1, raiz de x é menor do que 1 mais essa alguma coisa aqui, tá bom? Então, se x for menor do que 1, é imediato. Se x é igual a 1, funciona também, tá bom? Porque quando eu coloco 1 aqui, 1 é menor do que 1 mais 1 meio, tá certo? Então, também funciona para x menor ou igual a 1, é imediato. Por outro lado, se x é maior do que 1, considere o teorema do valor médio no intervalo intervalo 0x 1x, certo? Então, nesse intervalo, o teorema do valor médio diz que existe um ponto C, onde se... Então, vamos pegar a nossa f de x como sendo raiz de x. Então, f' de c é igual a f do ponto final, que é x, menos f do ponto inicial do intervalo, que é 1, sobre x menos 1. Mas quem é f' de c é 1 sobre 2 raiz de c, certo? F de x é raiz de x, f de 1 é raiz de 1, que é 1. Então, aqui, na verdade, a gente fica com raiz de x, ou reorganizando aqui, é igual a 1 sobre 2 raiz de c, vezes x menos 1, mais f de 1, que é 1, certo? Agora, como o c ele está no intervalo de 1 até x, né? O teorema diz que o c está no intervalo de 1 até x, então c é maior do que 1, certo? Então, a gente tem que lembrar que c é maior do que 1. Se c é maior do que 1, 2c é maior do que 2. Então, se eu divido por uma coisa que é maior,
2 raiz de c é maior do que 2. Então, se eu divido por uma coisa que é maior do que 2, o resultado é menor do que se eu estivesse dividindo por 2. Então, aqui eu vou colocar 2, simplesmente, vezes x menos 1 mais 1. Mas isso aqui é 1 meio de x, 1 meio de x mais 1 meio. Bom, 1 meio de x mais 1 meio é claro que é menor do que o 1 meio de x mais 1, certo? Porque aqui eu estou somando 1 meio só e aqui eu estou somando 1. Então, fica provado. Raiz de x é menor do que 1 meio de x mais 1. Tá certo? Então, veja como a gente usou o teorema do valor médio aqui, né, para fazer essa estimativa. Pessoal, vamos ver agora como a gente pode usar derivadas para calcular alguns tipos de limite que são conhecidos como indeterminações. Então, é disso que trata a regra de L'Hopital. Então, sejam f de x e g de x duas funções diferenciáveis em seus domínios e com. Bom, aqui a gente vai dividir em duas situações. A primeira, limite com de f de x, quando x tende a c, é igual a limite quando x tende a c de g de x igual a zero. B, limite quando x tende a c de f de x igual a mais ou menos infinito. E o limite quando x tende a c de g de x é também igual a mais ou menos infinito. Então, se limite quando x tende a c de g' de x é diferente de zero, temos limite quando x tende a c de f de x sobre g de x é igual ao limite quando x tende a c de f' de x sobre g' de x. Ok? Então, vejam que esse teorema se aplica em duas situações. Uma em que o limite de f e o limite de g são zero. Então, eu posso calcular o limite do quociente calculando simplesmente o limite das derivadas de cada uma das funções. Ou quando os dois limites são mais ou menos infinitos, né? Então, eu posso também derivar a função do numerador e a função do denominador. Desde que, é claro,
o limite do denominador seja diferente de zero, porque se for zero, a gente não pode dividir por zero, tá certo? Então, basicamente, é isso que o teorema diz. Essas duas situações, A e B, né, quando eu quero calcular o limite do quociente de f com g, essa primeira situação é conhecida como zero sobre zero. Tá? Por quê? Porque o limite do numerador vai para zero, o limite do denominador vai para zero. Esse segundo caso é conhecido como infinito sobre infinito. Agora, pessoal, eu gosto de chamar a atenção para o seguinte fato. Isso aqui é só um símbolo, não é um número, tá certo? Então, isso aqui não é um número, isso aqui não é resposta para nenhuma questão. Isso aqui representa uma indeterminação, tá certo? E está me dizendo que o limite de cima e o limite de baixo estão tendendo a zero. Então, isso aqui não é um número, não é resposta para questão nenhuma, tá bom? Para problema nenhum, tá certo? É só uma forma de se referir a um caso específico, né? Da mesma forma aqui, quer dizer, isso aqui não é um número, não serve de resposta para nada, tá bom? Isso aqui só me diz que esse limite é um tipo que o numerador tende a infinito e o denominador também tende a infinito ou a menos infinito. Então, vamos fazer uma demonstração da regra de L'Hopital. A gente quer, no caso A, a gente quer calcular o limite quando x tende a ser de f de x sobre g de x, mas o numerador tende a zero, né? Esse tende a zero e o denominador também tende a zero. Então, não dá para simplesmente substituir os dois limites aí usando a regra do quociente de limites. A gente vai fazer o seguinte. Vamos supor, inicialmente, que g de c é igual a zero. Certo? Então, não só o g está definido em c, como g de c igual a zero e também f de c igual a zero. Então, esse limite vai ficar assim. Limite quando x tende a c de f de x sobre g de x vai ser igual ao limite quando x tende a c de f de x menos f de c sobre g de x menos g de c. Por quê? Porque f de c é zero. Então, eu estou subtraindo zero do que estava aqui na esquerda. Subtraio zero, não altera. Mesma coisa no denominador. Subtraindo zero, não vai mudar nada. Tá certo? Mas, quando eu faço isso, fica claro que esse limite aqui, agora tem um truquezinho aqui, você fica com f de x menos f de c sobre x menos c vezes, aqui, então isso tudo, vezes x menos c sobre g de x menos g de c. Certo? Então, fica claro aqui que
esse primeiro limite vai tender a f' de c, pela definição de derivada. Esse segundo limite aqui é o inverso, então é 1 sobre g' de c, certo? 1 sobre g' de c. Então, aqui a gente fica com f' de c, a gente já sabia que a função era diferenciável em todo o domínio, vezes 1 sobre g' de c. Supondo também que as derivadas são contínuas, tá terminada a demonstração, porque aí isso vai ser igual a o limite quando x tende a c de f' de x sobre g' de x. Tá bom? O caso em que f ou g não estão definidas em x igual a c, pode ser feito o que foi feito no livro. Então, ele faz um completamento da função, de modo a obter uma função contínua, e aí ele aplica esse mesmo argumento a uma função contínua, e isso vai ser equivalente a mostrar o resultado para esse caso, tá bom? Então, eu não vou fazer aqui. Quem ficar curioso sobre como você faz quando isso não acontece, pode dar uma olhada no livro, e se não entender, pode me procurar. Já o caso B, eu não vou demonstrar aqui, mas em algumas situações ele pode ser deduzido do caso A. Agora eu quero fazer alguns exemplos para vocês verem como é que a gente usa a regra de L'Hopital. Exemplo. Certo? Então, vamos calcular o limite quando x tende a 0 de x sobre e elevado a x menos 1. Então, olha só. Aqui, o numerador tende a 0, o denominador também tende a 0, então a gente cai no caso A lá, da regra de L'Hopital. O que eu faço? Eu vou calcular a derivada da função que está em cima e a derivada da função que está embaixo. Então, aqui, 1, porque a derivada de x é 1, e a derivada da função que está embaixo é elevado a x. Certo? Então, esse limite vai dar, como agora o de baixo está tendendo a 1, então esse limite é 1. Vamos fazer outro exemplo. Bom, calcular o limite quando x tende a infinito de x sobre ln de x. Então, quando x tende a infinito, né, o numerador aqui tende a infinito e o denominador também tende a infinito. Então, esse é um caso infinito sobre infinito. Para resolver isso, eu aplicando a regra de L'Hopital, eu fico com o limite quando x tende a infinito de 1
de novo, sobre, agora a derivada da função de baixo, 1 sobre x. É o limite quando x tende a infinito de x, que é infinito, certo? Então, tá aí. Um caso interessante também, que acontece às vezes, é quando você tem um produto do tipo limite, quando x tende a zero pela direita, de x, ln de x. Então, aqui a gente tem uma situação em que o primeiro fator, que é x, tende a zero e o outro fator tende a menos infinito. Então, não é imediato aqui o cálculo desse limite. E ele também não cai em um dos casos da regra de L'Hopital, mas a gente faz um truque aqui para esse limite caber na regra de L'Hopital. Como é que a gente faz? Bom, eu vou escrever aqui ln de x e no denominador ln de x, e no denominador eu vou botar 1 sobre x. Então, é claro que daqui eu volto para cá, né? Então, tudo bem, o limite realmente é igual, mantém a igualdade. Isso aqui, então agora eu tenho uma situação em que o numerador tende a menos infinito e o denominador tende a infinito. Então, é um caso do caso B, né? Tipo infinito sobre infinito. Aqui a gente tem, então, aplicando a regra de L'Hopital, x tende a zero mais de a derivada do ln de x é 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, esse limite aqui vai ser o limite quando x tende a zero. E aqui, menos x. Então, isso aqui é zero. Certo? Então, o limite de menos x quando x tende a zero é zero. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa videoaula. Até a próxima.